Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, terça-feira, vamos ao episódio 106, falar sobre um tema que é bem importante no processo de emagrecimento, que é a sua luta contra a balança. Vocês já me viram falar que o processo de emagrecimento é como se a gente tivesse numa guerra diária, né? E é uma guerra de você contra você mesmo. Só que tem muita gente que quer fazer essa guerra entre ele e a balança. E você lutar contra a balança é uma guerra que você nunca ganha. Infelizmente, a balança ela sempre vai vencer, porque ela não tem nada a perder. Ela não tem emoções, ela não tem sentimentos, ela só mostra o número. Já você, todas as vezes que olha esse número, você tem um problema de saúde mental, porque você fica ou muito feliz, e isso é bom, ou então você fica cada vez mais triste. Então você não deve lutar contra a balança. E quando eu digo não deve lutar, é justamente não se pesar. E aí você vai dizer, mas Felipe, como é que eu vou acompanhar o processo de emagrecimento? Você acompanha o processo de emagrecimento quando você procurar um profissional. Quando você for para consulta, aí sim você pesa e o profissional ele vai avaliando, né? Consulta por consulta, a não ser que o profissional diga, olha, tem um paciente mesmo que toda sexta-feira ele se pesa, para a gente ter uma noção. Isso é importante. Agora tem gente que usa isso de forma diária. E a gente precisa compreender que diariamente o nosso peso muda muito. Se você fizer só um teste de manhã, em jejum, se pesar, e depois se pesar antes de dormir, você vai ver que o seu peso durante o dia varia muito. Tem gente que chega a ganhar mais de 2 quilos durante o dia, porque é uma retenção de líquido que o corpo faz por conta do calor, por conta do seu dia a dia, mas isso está tudo bem. Quando você começar a transpirar, quando você urinar, esse líquido vai embora e o seu peso volta. Então é comum durante o dia a gente perder ou ganhar cerca de 2 quilos. E aí eu vejo gente que fica se pesando todos os dias e fica, ganhei 200 gramas, perdi 300 gramas, ganhei 1 quilo, perdi meio quilo. Isso não muda em nada no processo de emagrecimento. Por isso que não vale a pena você ficar lutando contra a balança. A balança foi feita para ser pesada, ela tem ali a sua importância, porque é a partir dela que a gente tira as métricas do emagrecimento. Entretanto, não pode ser utilizada como uma guerra, ela não pode ser um adversário. Ela tem que ser utilizada como uma ferramenta. E tem paciente que não está com a saúde mental tão boa, e aí a balança fica de fato como algo que machuca, porque todas as vezes que ela se pesa, ela tem um desconforto, ela se sente triste, a pessoa sente que o tratamento não está funcionando. Então é necessário ter paciência, é necessário saber que a balança está ali apenas como uma ferramenta. E isso, quando a gente começa a um processo de emagrecimento, por exemplo, na minha consulta, eu deixo bem claro a avaliação antropométrica, a balança, o visual no espelho, você chegar em casa, vestir uma roupa e sentir que aquela roupa está mais folgada, tudo isso é parâmetro para o emagrecimento. Antes da gente pensar no emagrecimento, a gente tem que pensar no paciente se sentir bem. Então, tem muitos pacientes que me relatam o seguinte, logo nos primeiros dias: Felipe, estou me sentindo muito bem. Eu tenho certeza que essa pessoa não está magra, mas a sensação de ter um corpo melhor, de estar começando a fazer dieta, de estar começando a fazer exercício físico, de estar começando a não se sentir tão inchado ou inchada, de estar tendo mais energia, mais disposição, isso já muda muito. Então você vai perceber que o emagrecimento não é só perder peso na balança, porque às vezes você nem perde, porque ao mesmo tempo que você pode estar perdendo gordura, você pode construir massa muscular. É difícil? É, mas existem casos que acontecem, principalmente em pacientes que só são sobrepeso. Pacientes com obesidade dificilmente ganham massa muscular durante o processo. Primeiro, de fato, ele perde uma grande quantidade de gordura para depois começar a fazer uma dieta até um pouco mais hipercalórica para ganhar massa muscular, dependendo da sinalização do treino físico, né, da musculação. Mas pacientes só com sobrepeso geralmente perde percentual de gordura, mas também ganha percentual de massa muscular. Então veja, quando você sobe na balança, o peso não mudou, porque é como se tivesse substituído. Não existe essa substituição, mas quando uma gordura cai e o músculo sobe, o peso na balança também permanece estável. E aí as pessoas ficam com aquilo, não emagreci nada. Não, emagreceu sim, porque emagrecer é perder gordura. Então se você perde gordura, você está no processo de emagrecimento. Esse processo de emagrecimento, ele é a longo prazo. Então não adianta ficar lutando com a balança de forma diária, de forma até semanal. Eu só autorizo meus pacientes ficarem se pesando de forma semanal quando ele tem uma consciência e uma saúde mental muito boa. Ele tem a consciência do processo que ele está passando e ele quer se pesar apenas para ter uma referência. Aí eu digo, tudo bem,
Mas se eu perceber que o paciente ele está tendo problema de saúde mental, ele está ficando ansioso, está ficando estressado por conta daquele peso, eu digo, olhe, abandone a balança, pare de se pesar, simplesmente viva, faça o tratamento e viva. E aí, a partir dos tempos, dos dias, dos meses, dos anos, a gente vai avaliando esse processo de emagrecimento. Esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha compreendido toda essa mensagem dessa luta, dessa guerra contra a balança. Se você tiver com a saúde mental não tão boa, não fique se pesando de forma diária. Se você tiver consciência do processo de emagrecimento e utilizar a balança apenas como um meio de checagem, né, para ter uma simples base, uma simples referência, aí você sim está autorizado a se pesar. Aguardo você amanhã para a gente conversar um pouco mais sobre o processo de emagrecimento.